boas-vindas para quem está chegando. E eu tô com meu grande amigo, líder junto com a gente, líder junto do Yu e parte da família, que é o Gabi. E ele está com a gente aqui hoje para estar trazendo uma palavra e a gente conversar também juntos, poder colaborar com aquilo que Deus está falando no nosso coração nesses dias. Então, dá um monte de coraçãozinho aí, recebendo Gabi. Já que não dá para aplaudir, já que não dá para fazer outra coisa, dá um monte de coraçãozinho aí, uma salva de coraçãozinho para o Gabi. O Gabi está aqui, ele está em Porto Alegre, ele mora em Porto Alegre, fica um tempo em São Paulo, mas ele vai explicar para vocês aí, quem está vindo pela primeira vez e não conhece o Gabi. Gabi, conta um pouquinho aí para a galera como é que é esse contexto. Tu está em São Paulo, tu está em Porto Alegre, agora tu está em Gravataí, o que aconteceu nessa tua vida aí de muitas viagens? Pois é, então, tudo bem, pessoal? Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muita saudade de estar com o nosso povo, com essa galera querida, com a igreja de Gravataí. E, então, respondendo a pergunta do Abner, né, eu moro em Porto Alegre, meu endereço oficial continua sendo em Porto Alegre, pelo menos é o que eu coloco nos cadastros quando eu faço. Mas eu tenho trabalhado lá em São Paulo já desde setembro do ano passado, então eu estou indo e voltando todos os fins de semana que eu posso, né, antes do período do coronavírus, mas agora, quando começou essa época do coronavírus, acabou coincidindo com o meu aniversário, que foi bem no dia 12 de março, que eu já tinha uma passagem para vir para cá, para comemorar com a Rivka, para passar um tempo aqui e trabalhar home office. E quando eu estava vindo para cá, o pessoal da empresa me ligou e disse, não volta mais, né? Até segunda ordem por causa das coisas do coronavírus. Então, acaba que eu tenho um apartamento que eu estou alugando em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, tenho esse endereço lá, mas estou aqui desde esse período, então tem sido uma experiência bem Mas diferente. De alguma forma, a Rivka gostou. Sim, com certeza. A gente está super feliz. Claro que a gente entende, né, a seriedade assim, do que é os impactos do coronavírus e muita gente está sofrendo com isso, mas também numa ideia assim, de tentar extrair disso o que é bom, a gente está muito feliz e grato a Deus por poder estar juntos nesse tempo, poder ser família nesse tempo e tem sido muito legal. A gente tem aprendido muito em família, isso acabou coincidindo com um período que eu e a Riv que a gente decidiu, combinado com aquele Jesus Fest Global, a gente decidiu algumas coisas que a gente não faria nesse período de 40 dias, que é tipo coisas Netflix, ver filme, jogos, videogame, essas coisas. Então a gente tem muito tempo para conversar e tem saído umas conversas muito doidas, está sendo muito Enquanto legal. Muitos têm se refugiado nessas coisas nesse tempo, talvez está sendo até mais desafiador para vocês esse período onde não dá para fazer outras coisas fora de casa. Exatamente. E aí em casa fica ali aquela tentação, aquele Netflix chamando. Quando o Luengo assim, fez aquela chamada no Descende sobre esse jejum, né, naquele dia eu ainda pensei assim, eu preciso fazer um jejum muito difícil de não comer nunca e fazer algo que seja um preço mais alto para pagar e tal. Mas eu fui orar assim e orando eu entendi que o que Deus estava pedindo de mim era o meu tempo que eu gastava em alguns entretenimentos, algumas coisas. Então foi isso que eu acabei decidindo fazer como jejum e mal eu sabia de que seria aquilo que eu mais ia precisar, aquilo que eu mais ia querer nesse tempo de quarentena, que é o que todo mundo está fazendo, né? Que é ficar vendo filme, série, jogo e tudo mais. Mas tem sido bem especial. No começo foi estranho, mas depois a gente percebeu que a gente não precisa tanto assim dessas coisas e a gente está até se divertindo muito, assim, conversando sobre Deus, conversando sobre as coisas. A gente tem feito vários estudos, a gente tem buscado aprender várias coisas. Tem sido muito bom. Muito bom. E aí tirado aí umas 2 semanas só em Porto Alegre, aí, né, em isolamento, aí deu para se permitir vir aqui em Gravataí rapidinho. Sim, exatamente. A gente está praticamente todo o tempo só em casa, a gente não faz nada, assim, acho que o máximo que eu faço é sair na rua para correr ou ir no mercado comprar alguma coisa que a gente precisa, né? Então, foi legal vir aqui também, a gente tá, para quem não sabe, a gente está aqui onde a gente faz nossos cultos normalmente do Yu. E está sendo muito legal estar aqui, matando a saudade um pouco, imagino que vocês também gostariam de estar aqui e tomara que em breve a gente possa voltar todo mundo aqui de novo. Eu e o Gabi, se você está estranhando, a gente está assim no mesmo lugar, a gente está um do lado do outro, mas para você visualizar a gente melhor, a gente optou por fazer dessa forma, para você ver bem o nosso rostinho. A gente separou aí as câmeras, mas a gente está no mesmo lugar, a gente está um do lado do outro aqui. E está muito bom poder ver aí o rosto do Gabi, né? Depois de muitas reuniões no Zoom, muitos hangouts, poder agora ver assim, face a face. Mas a gente quer conversar com vocês
trazer uma palavra de Deus, coisas que Deus tem falado no nosso coração, falado ao coração do Gabi. E muitos homens de Deus, mulheres de Deus têm sido usados nesse período para alinhar o coração da igreja. Eu acredito muito assim que o período que vai demorar isso é o período que vai precisar para a igreja ser realinhada, para a igreja entender o que Deus está fazendo no corpo. O momento que a igreja se realinhar é o momento que a gente vai conseguir sair desse período, sair dessa estação de dificuldade. Então, assim, quanto mais rápido você se tocar que algo precisa mudar em você, que o seu coração precisa ser transformado, que algo em você precisa ser reorganizado, eu acho que mais rápido e mais fácil, sem muitas sequelas, todos nós vamos sair desse tempo, sair desse período com alegria no coração, sabendo que a gente está indo para uma nova fase em Deus, para uma nova fase como igreja e como corpo. Então, Deus tem usado várias pessoas para realinhar esse coração, para realinhar o coração da igreja, pessoas que eu admiro, pessoas que o Gabi admira, e desde alguns anos atrás já vem se falando muito do reino, né? O reino é uma palavra que, assim, de cada 10 pregações, 11 tinha essa palavra, né, nos últimos tempos. E a gente entende que quando Deus se move, né, quando o Espírito se move numa direção, a igreja vai se sensibilizando a isso e, querendo ou não, a gente vai começando a dar ênfase em algumas áreas, às vezes nem sabendo porquê, mas é o Espírito Santo realinhando e direcionando a igreja para um momento. E nesses últimos anos a gente tem falado muito sobre reino e o que isso significa, e eu tenho certeza que algumas coisas você tem aí concebido sobre esse termo, sobre o que está junto nesse contexto de reino. E o Gabi também. O Gabi é uma pessoa que trazia também bastante palavras sobre isso, e Deus tem cada vez nos levado a uma compreensão maior sobre isso, sobre o reino dele. Então, Gabi, o que tu entende assim, né, por reino? O que o reino tem, essa palavra tem mexido dentro de ti? Como tu acha que Deus está direcionando a igreja para a compreensão desse contexto assim, de reino? Eu sinto que sobre esses assuntos, assim, principalmente assuntos tão profundos, né, da revelação bíblica, é como se a gente fosse um celular assim que tem um software que vai sendo atualizado de tempos em tempos, né? E ultimamente, assim, a sensação que eu tenho é que quando eu leio essa palavra reino na Bíblia, e algumas que são relacionadas a essa, eu sempre fico pensando assim, parece que as minhas definições sobre reino foram atualizadas. Tipo a Avast. Isso, exatamente. E tem sido muito legal isso, porque faz um tempo já, assim, que eu comecei a ler o Novo Testamento pensando com uma chave hermenêutica, assim, bem focada nessa ideia do reino, nessa ideia do que Jesus estava falando sobre esse período em que ele reinaria sobre a terra, sobre aquilo que fala em Apocalipse, sobre o milênio, né, sobre o reino milenar. E juntamente com isso também, Deus tem levantado na nação homens que têm falado sobre isso com muita autoridade, né, pessoas que têm trazido uma ampliação dessa compreensão para nós, assim. Então tem sido muito especial tudo isso, e eu estou muito feliz, e com humildade eu quero trazer assim, aquilo que eu tenho entendido de Deus, aquilo que eu sinto que o Espírito Santo está me ensinando enquanto eu leio na palavra. Então eu queria trazer para vocês um pouco disso. Vamos cavocar então, vamos entrar em alguns textos bíblicos, vamos se aprofundar e vamos ver ali algumas histórias, alguns relatos na Bíblia quando Jesus trazia algo sobre o reino, o que ele estava querendo dizer com isso, qual é o coração de alguém que faz parte desse reino. Então traz aí pra gente, Gabi, essa passagem aí que tu preparou, e vamos conversar um pouquinho sobre ela. Beleza. Então tá, se você tem Bíblia, quiser acompanhar junto com a gente, abre em Mateus capítulo 20, no versículo 20 também, Mateus 20, 20. Lá diz assim, Mateus 20, versículo 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino
estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse texto aqui, ele tem alguns componentes muito interessantes, assim, que de cara já desperta o interesse, que é principalmente ali quando a gente vê, bem no comecinho, nos versículos 20 e 21, de que a mãe de alguns discípulos, que no caso aqui eram Tiago e João, quando a mãe dele se aproxima de Jesus para pedir alguma coisa, Jesus já percebe que ela queria dizer algo do tipo meio diferente, assim, e Jesus fala, o que você quer? Quando alguém vem assim com aquela carinha de gatinho do Shrek criança, ali. assim, de que vem perto dos pais já para pedir alguma coisa que o pai já sabe assim, o que tu quer, né? Tu tá vindo aqui por quê? E daí ela fala aquilo, né? Já começa dizendo assim, mande que no seu reino, era tipo uma coisa meio, né? Não tava nem pedindo, assim, eu tava até meio que declarando, assim, quase que mandando, né? Ela diz assim, no seu reino, estes meus 2 filhos se assentem à sua direita e outro à sua esquerda. Quando eu li esse versículo, no seu reino, na hora me despertou assim, do tipo, o que será que essa mulher estava pensando quando ela falou de reino? E, ao mesmo tempo, quando a gente lê isso, reino, o que vem à nossa cabeça, né? E até faço essa pergunta para vocês, assim, o que vem à cabeça de vocês quando você lê essa palavra reino na Bíblia? Assim, você pensa daqui a pouco, como algumas pessoas pensam, um lugar no céu, sentadinho entre as nuvens, onde vai ter uns anjos tocando algumas harpinhas e tudo muito na paz? Ou você pensa, de repente, em só uma adoração acontecendo diante do trono de Deus e você falando santo, santo, santo para sempre, né? O que será que você pensa? Ou só uma palavra poética, ou daqui a pouco só algo mais abstrato, espiritual, né? Que está assim por cima das coisas e que compõe assim o que a gente vive, o mundo espiritual, algo nesse sentido, né? E em contraste a isso, existe o que está na mente de Jesus sobre essa palavra reino, né? Quando Jesus ouviu assim, no seu reino, o que será que Jesus pensou? Mas antes de entrar no que Jesus poderia ter entendido por reino e pensado sobre isso, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que provavelmente estava na mente dela. O que provavelmente era o paradigma daquela mulher, o que os judeus pensavam naquela época, onde eles não tinham a mesma Bíblia que a gente tem, eles não tinham a revelação de Apocalipse que a gente tem, e eles tinham, na verdade, os profetas que falavam sobre um Messias que viria a reinar sobre Israel, né? Até, se você quer estudar mais sobre isso, Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, fala desse Messias que viria de Belém, que reinaria sobre Israel, e que fala em outras versões que governaria, né? Que seria um governante. Um papel político. Um papel político. Então, provavelmente, o que os judeus esperavam de Jesus, e por muito tempo eu pensei que eles erravam nisso, eles esperavam um governo literal e físico na Terra, assim como a gente tem hoje, por exemplo, o governo de alguns reis, de alguns monarcas, de alguns presidentes, né, de primeiros ministros e tal. Então, é muito interessante pensar que nessa mentalidade que ela tinha, ela estava imaginando que em algum momento daquela mobilização que Jesus estava fazendo, social, que era quase que uma revolução, era uma revolução de pensamento. Ia chegar um ponto. Chegaria a um ponto em que o povo aclamaria Jesus, o rei de Israel, e que provavelmente Jesus iria libertar Israel dos seus inimigos, do jugo de Roma e tudo mais, e que com tudo isso eles viveriam aquilo que foi sonhado e que estava atrelado à ideia do Messias, né? Então é muito interessante isso, porque nesse contexto a mulher pede, então, que os filhos dela, Tiago e João, estejam no lugar de honra nesse reino, né? E como se não bastasse, assim, ela entende que Jesus é o primeiro e ela pede o segundo e o terceiro lugar para os filhos dela. A audácia da mulher de pedir um negócio, então é muita audácia. E eu fico pensando, assim,
Em primeiro lugar, eu enxergo, eu percebo no coração dela um coração meio fora do lugar, assim, um coração meio esquisito, de ficar tentando articular um lugar político para os filhos dela no governo de Jesus, né, na O que a gente conhece por politicagem. Exatamente, é o que a gente muitas vezes aprendeu, que é assim que no nosso mundo, nos processos, é como funciona para tu chegar num lugar de destaque, se aproximando com honra, interesses, poder, com... né? E isso é muito esquisito, assim, né? A mulher ter coragem de tentar um negócio desse logo com Jesus, né? E ao mesmo tempo, eu percebo nela também esse outro desvio, assim, no coração dela em relação a não de pensar que o reino era algo físico, porque de fato Deus prometeu isso para Israel e isso vai acontecer, e a gente acredita que isso ainda não aconteceu, né? Mas talvez, ou melhor, o tempo dessa manifestação física do governo de Jesus, esse quando é o problema, né, dessa história. O que está certo, mas o quando não está certo. Né? E, em contraste a isso, Jesus responde no versículo 22, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. Em outras palavras, do tipo, meu Deus, se vocês soubessem o que vocês estão pedindo, sabe? O tamanho disso, a seriedade disso, a responsabilidade que envolve isso, vocês não estariam tratando isso de forma tão leviana. Né? É muito interessante isso. E o que deixa muito claro é que Jesus, nesse texto, ele fala assim, na sequência da frase, será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Né? Aqui Jesus está deixando claro de que existe um cálice a beber, existe uma responsabilidade, um preço a pagar, né? Uma transformação, algo que precisa acontecer antes de ocupar um lugar de tamanha honra no reino. Né? E eu queria agora, assim, tipo, para a gente continuar expondo esse texto aqui, compreendendo um pouco melhor o que vai acontecendo, eu queria que o Abner falasse um pouco para a gente, assim, do que ele entende de reino, principalmente até para situar quem não está tão por dentro, assim, dessa questão de o que é reino, o que isso tem a ver com milênio, com reino milenário, e essas coisas de Apocalipse que as pessoas se confundem tanto. Sim. Como o Gabi falou, o ponto ali, digamos, o que está errado, né, nessa história, principalmente da parte da mãe de Tiago e João, o primeiro é o coração dela, né? Um coração ali que quer tirar uma vantagem por meio de uma aproximação interesseira, por meio de uma politicagem, e um coração assim que não entende a grandiosidade desse reino, né? De achar que ele é puramente político, né? Existe uma área política nesse reino, porque é um rei que governa, isso tem um aspecto político, mas é muito maior do que isso. É muito maior do que ser simplesmente um rei temporal num território, né? É algo mais linkado com esse governo do cosmos, desse governo do universo, do mundo, e haverá sim um território, haverá sim um terreno delimitado de onde parte a sede, né, desse reino, mas não é limitado somente a ele, né? Ali é só o ponto de partida, da onde parte a administração desse reino é de Israel, é de Jerusalém. Isso é um ponto, né? O coração dela em diminuir o que é o reino. E o quando, né? A expectativa era certa. Jesus vai instaurar um reino na terra, físico, literal, da onde ele vai governar, da onde ele vai restaurar todas as coisas. O ponto é, antes disso acontecer, o Messias primeiro deveria vir como servo. Na verdade, Jesus, o título que ele usa para si mesmo, para se referir a si mesmo, quase nunca é Messias, quase nunca é Cristo. Porque ele sabia que essa palavra Cristo, essa palavra que, né, do grego significa Messias, ela estava atrelado a essa expectativa judaica de um governador político. Então, ele usava muito mais o termo filho do homem, que está muito mais linkado à identidade dele de ser alguém divino, né? Algumas pessoas, isso também já é uma outra questão das pessoas acharem que essa palavra filho do homem, Jesus está mais trazendo a humanidade dele, mas não, ele está fazendo uma referência direta a Daniel, né? Uma referência direta ao termo que Daniel usa nas visões dele desse ser, né? Desse ser magnífico, grandioso, que é semelhante a um homem, mas que a ele é entregue todo o poder, todo o domínio, todo o reino, e ele tem
essa sinergia, ele tem essa harmonia, essa relação junto com o ancião de dias, que é o Deus Pai. Então, quando Jesus está falando sobre Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, é porque ele quer que as pessoas linkem a pessoa dele com essa identidade divina descrita em Daniel. Ele usa muito pouco a palavra Messias, porque ele não quer se atrelar a essa expectativa judaica antecipada de um governador, de um político, de um rei, de um governador político, de alguém puramente político. Então, o Messias realmente, ele é dessa forma, só que antes ele precisaria vir como servo, ele precisaria vir como aquele que serve aos outros e principalmente servindo, dando a sua própria vida, que é o que a gente vai entrar um pouquinho depois. Então, sim, a expectativa estava correta, vai vir um rei, vai vir um reino literal, mas o quando é que está um pouco embaçado. Essa linha do tempo, essa cronologia dos eventos é que está um pouquinho confusa na cabeça desses judeus da época em que Jesus veio pela primeira vez. Então, assim, resumindo é isso, sabe? O reino é o cumprimento das profecias. Eles não estavam tirando isso da cabeça deles, né? Às vezes a gente olha assim, nossa, eles não entenderam nada, eles não têm uma visão, eles não têm uma percepção espiritual, né? Mas basicamente, basicamente eles estão lendo as profecias, eles estão vendo, por exemplo, essa de Miqueias, assim, onde aquele que vai vir de Belém vai governar sobre Israel. Eles estão vendo as profecias que foram dadas a Davi sobre o filho que se assentaria num trono, num reino que perduraria para sempre. Então, é a profecia que o anjo Gabriel fala para Maria quando vai anunciar Jesus. Ele faz referência à profecia de Davi, né? Do profeta Samuel a Davi. Então, assim, a expectativa estava correta, eles estavam lendo a Bíblia, não estavam tirando nada da cabeça deles, não era uma expectativa humana, carnal, como muitas vezes algumas pessoas gostam de pontuar. Mas, simplesmente, a cronologia estava um pouco errada, estava confusa, um pouco não, estava bem errada, estava bem confusa, né? Precisaria vir o Jesus servo de Isaías 53. Porque se o reino tivesse vindo num primeiro instante em glória, com juízo, porque reino, quando o reino vier, isso significa juízo para as nações. Se a primeira vez que Jesus tivesse vindo fosse para vir com o juízo dele, não ia ter povo nenhum nesse reino, porque todos nós iríamos perecer, porque todos nós estávamos com a nossa conta bem manchada, né? A gente estava aí devendo bastante para Deus com os nossos pecados. Então, se o reino literal viesse primeiro, não tinha sobrado ninguém, né? Exatamente. Graças a Deus pelo está consumado, né? O Tetelestai, que foi justamente a dívida está paga. E agora, com a dívida paga, aí sim, Deus traz um povo para si, para que quando ele vier com juízo e com glória e com poder, a gente possa permanecer de pé diante dele para viver esse reino junto. Continuando no nosso texto, então, para a gente poder explorar o máximo que ele pode nos dar, se a gente for perceber a pergunta que Jesus fez, né, então, para os discípulos será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber, ali no versículo 22, e eles responderam, podemos. Eu até fiquei pensando assim, o que será me engasguei aqui. O que será que aconteceu, né? Essa resposta pronta, tipo de escola dominical de criança, né? Assim, quem é que fez não sei o quê? Jesus! Quem é que fez aquilo? Jesus! Tudo aquela resposta pronta, né? Será que eles pensaram, né? Até eu fiquei me perguntando assim, será que eles estavam tão ambiciosos em relação à posição de autoridade, à posição de honra, que eles só, tipo assim, podemos, não importa o que for, eu quero, né? Tipo, Pedro, tipo, não lava só meus pés, lava meu corpo todo, aquela coisa meio doida. Né? Ou será que daqui a pouco, não, eles estavam começando a compreender e estavam cheios de coragem e falaram, não, a gente quer mesmo, né? Ou de repente eles eram só sem noção mesmo, e continuaram nessa coisa. E Jesus então lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Jesus confirma, né? Então, beleza, vocês querem, vocês vão beber. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Aqui tem uma coisa bem interessante. Jesus deixa claro de que Deus Pai, e em poucos momentos na Bíblia Jesus fala coisas do tipo, isso eu não faço, mas Deus Pai vai fazer. Aqui Jesus deixa claro assim, de que Deus Pai vai julgar todos os homens em relação a que posição eles vão ocupar nesse reino de Jesus, né? É muito interessante porque fica claro assim, ainda que vocês vão beber o cálice, vocês querem beber, vocês vão beber, mas ainda assim o Pai é que vai determinar quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, quem vai ser quem nesse reino, né? E é muito interessante porque
eu falo por mim mesmo, assim, por muito tempo eu não dei muita bola para isso na Bíblia, assim, eu até muitas vezes confundi o quanto a gente tem que fazer coisas para ser amado por Deus, né? E cada vez mais, assim, fica claro para mim pela Bíblia, pela compreensão, assim, pela revelação da palavra de que Deus nos amou primeiro, né? O amor, ele consiste nisso, de que o Pai nos amou, tem a ver com isso. Então, em relação à filiação, em relação ao amor, não há coisas para a gente tentar se esforçar para merecer, ou tentar fazer, porque isso Jesus estabeleceu na cruz, né? Agora, a nossa vida, os nossos atos, as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, o quanto a gente se importa com os outros, o quanto a gente serve os outros, isso sim tem um impacto eterno que vai influenciar que posição a gente vai ocupar no reino, né? E é muito interessante porque Jesus vai seguindo depois no texto e explicando mais coisas. No versículo 24 fala assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. É uma mistura de tipo, o que eles estão pensando que eles são, né, para desejar um negócio desse? Ou ao mesmo tempo também, eu quero para mim isso também, né? E Jesus então, percebendo assim que a confusão estava instaurada, né, Jesus chama eles para perto, ali no versículo 25, e disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Aqui, eu acho muito interessante, e quem abriu os meus olhos para isso foi um livro que eu estava lendo do pastor da Mosaic Church, o Irving McManus, que é o The Way of the Warrior, que nesse livro ele fala um pouco sobre esse texto, e ele mostra assim, o quanto Jesus poderia ter condenado essa busca por ser grande ou por grandeza, mas em nenhum momento Jesus condena isso. Pelo contrário, o que ele fala é: quem quiser ser grande, que seja o que mais sirva. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Quem quiser ser o maior, que seja o que mais sirva os outros. Então, é interessante que Jesus não está condenando a grandeza, Jesus não está condenando essa busca assim, por crescer, por se aperfeiçoar. Pelo contrário, Jesus está redefinindo ela e nos mostrando o que de fato é grande, o que de fato é grandeza no reino de Jesus, né? E eu acho isso muito importante para que a gente esclareça assim, alguns sonhos, né? Principalmente os jovens, né? Principalmente nós. Assim, a gente tem tantos sonhos e tantos anseios de viver coisas grandes, até mesmo anseios bons de viver coisas grandes no reino, né? A própria Bíblia fala que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, né? No sentido de quem quer ser pastor, quem quer servir no reino, quem quer fazer todos os desdobramentos do servir, uma excelente obra almeja. E não tem problema nenhum tu sonhar grande, tu querer fazer coisas grandes, mas o grande problema é quando tu pensa que o que tu está vivendo não é grande, e daí tu se frustra e tu acha assim, não, o dia que eu ganhar uma posição, o dia que eu tiver um microfone na mão, o dia que me derem uma live para eu fazer, aí vai ser diferente, aí eu vou poder exercer o meu governo, aí eu vou poder exercer minha influência, aí eu vou poder servir, aí eu vou poder fazer coisas grandes. E uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração, também ouvindo alguns ensinos que o Ângelo Bastos tem falado, assim, sobre o reino milenar e tudo mais, as coisas que tu também tem ensinado na escola aqui da igreja da Antioquia, eu tenho pensado muito assim sobre o que significa tudo isso e a aplicação que isso tem para nós, sabe? Assim, sendo bem prático, assim, por exemplo, na parábola dos talentos, a gente percebe que para um foi dado muito, para outro foi dado médio e para outro foi dado muito pouco, né? Teve diferenças assim de talentos que foi dado. E o grande lance dessa história é o quanto se multiplicou aquilo que foi dado, né? O quanto a pessoa fez algo bom com aquilo que recebeu. E a gente, às vezes, compara os resultados das pessoas não de acordo com o que ela recebeu e o que ela fez com o que ela recebeu. A gente compara assim, o ministério tem tantos seguidores, tal líder tem tanto de influência, e qual a influência que eu tenho, né? Quem eu sou? Eu talvez sou muito pouco, ou sei lá, talvez eu fico lavando a minha louça em casa e eu sinto assim que eu não estou fazendo nada grandioso ou nada de especial, né? Mas eu quero dizer assim para você que isso que Deus colocou na sua mão, que você tem feito, aquilo que chegou até você para você fazer, até quando Jesus diz, né, ama o seu próximo, é muito simples, é assim, aquilo que está próximo de você, aquilo que está perto de você. Se você honrar isso, se você honrar no pouco, no muito você será colocado. Só que eu também quero te incentivar a não ficar focando nessa vida, sabe? De pensar que, se eu honrar aqui lavando essa louça, Deus vai me colocar lá para reinar, para ser o presidente do país, para ser daqui a pouco o líder que vai encher um estádio num grande movimento.
pare de pensar só nessa vida. E se, por exemplo, nessa vida você nunca alcançar nada grande, nunca alcançar nada que impacta milhões de pessoas diretamente, né, através de um ministério, através de alguma empresa, através de alguma coisa que você fizer. Eu acho que é importante a gente entender a nossa parte no mandato cultural, em termos de fazer algo para influenciar, para construir, para estabelecer o reino. Eu acho que é importante, mas a gente nunca pode perder de vista de que Jesus estabelecerá o reino de forma perfeita e ele nos chama para a gente criar e construir de forma intencional a cultura do reino, desde já, né? E estabelecer isso aos poucos com aquilo que ele nos deu. Então, e ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Exatamente. Vai haver a recompensa. A gente vai vendo nos escritos de Paulo, quando ele fala para a igreja, né, em várias cartas, ele sempre conecta essa recompensa com a vinda de Jesus, né? Então, assim, o que ele esperava é que o resultado da obra dele, que muitas vezes era a própria igreja, ele fala muitas vezes que vocês são o resultado, né, do meu ministério, e eu vou apresentar vocês para Jesus, e isso vai ser a minha recompensa. Então, não perder mesmo, como tu falou, de vista esse dia onde Deus vai recompensar mesmo. Exatamente. Até a própria Bíblia fala assim, se tu aparecer na frente dos homens lá, jejuando e tudo mais, tua recompensa já ganhou. No momento que eu falei no início da live que eu estava fazendo jejum de Netflix, eu me ralei, entende? Porque a minha recompensa já está aqui. Já foi, já. Jejum, perdi. Infelizmente, eu acabei de fazer isso. Mas é nesse sentido, assim, de que tu não tem que fazer para os homens verem as coisas, tu não tem que fazer para que apareça, para que tenha resultados nesse mundo, tu não tem que se preocupar que daqui a pouco a tua profissão é simples, teu salário não é muito alto, tu não tem que te preocupar de que nessa vida, nessa era, nesse tempo, tu tem que alcançar coisas grandiosíssimas. Porque, vamos pensar assim, se todo mundo fosse derivado desse jeito, ninguém mais ia querer fazer algumas funções. Se todo mundo quisesse ser olho, quem seria pé? Né? Se todo mundo quisesse ser o cabelo, quem seria a perna? Então, é muito importante que a gente compreenda isso e para trazer uma esperança também em relação a isso, a recompensa que vem de Deus, ela é perfeita. Eu prefiro muito mais que ninguém veja o que eu estou fazendo para Deus e para as pessoas, eu prefiro muito mais que Deus me recompense no reino, sabe, na eternidade, no estabelecimento daquilo que Jesus vai fazer, do que alguns aplausos, sabe, do que alguns seguidores. Só que a gente sabe essas coisas na teoria, mas como é importante a gente se dar conta, assim, de que receber coisas nessa vida, nessa terra, é tão passageiro. E Jesus usou o exemplo ali naquela palavra que a gente leu, né? Tá vendo os governantes, os maiorais desse tempo, né? Eles são importantes porque eles têm poder, né? Eles chegaram lá, talvez por violência, por articulação, por mecanismos, né? Talvez até por corrupção, mas com vocês vai ser o contrário. Com vocês vai ser diferente. Com vocês é aquele que servir mais, aquele que for o menor, aquele que for o último, esse vai ser o maior, esse vai ser o primeiro. E esses governos humanos têm um prazo de validade. Exatamente. O meu reino vai se estabelecer de forma eterna. Então, esse padrão vai ser a eternidade, né? Diferente daquilo que a gente conquista pela força do nosso braço, a gente precisa ficar sustentando aquilo. No momento que Deus estabeleceu o seu reino, não tem, é para sempre. Exatamente. Então, é muito importante que você que está nos ouvindo, você que faz parte da nossa igreja, ou qualquer pessoa que esteja em algum lugar vendo essa live, medite sobre o que Deus tem te dado, sabe? Tente ser excelente naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Tenha um coração grato pelo que Ele te deu, sabe? E não tenta mostrar para os outros que tu está fazendo algo. Pare de se frustrar porque o que você faz talvez não é reconhecido mundialmente, sabe? Por muito tempo, eu não sei como é isso para ti, Abner, mas por muito tempo, assim, eu pensei, nossa, eu talvez nunca vou ser esses pastores super conhecidos, ou daqui a pouco um pensador que é super ouvido e tal. E por muito tempo o diabo usou isso para me entristecer, sabe? Para dizer assim, então quer saber, se joga numa vida de pecado, tu tentou, não deu certo, tu já está aí com 31 anos, para quem não sabe, tem 31 anos, não conseguiu ser famoso, né? As coisas não agora o pessoal de 50, 60 anos olhar para ti assim, não sabe de nada. Exatamente. Não conseguiu ficar famoso, não conseguiu ficar grande, não conseguiu ficar relevante. A gente ama essa palavra relevante, né? E muita gente usa ela da forma errada. Mas se Jesus no céu está olhando para cá e dizendo assim, Gabriel é um servo bom e fiel, sabe? Eu estou contabilizando isso. E no meu reino, ele vai ter uma posição de governo. Por que ele vai ter uma posição de governo? Porque quando eu dei para ele 10 pessoas, ele amou essas 10 pessoas. Ele cuidou delas como se elas fossem diamantes. Ele cuidou delas, sabe,
preciosas, né? Como se elas fossem muito preciosas. Sim. Então, já que ele me honrou no pouco, já que ele se preocupou tanto com as pessoas ao redor dele e se importou assim em cuidar dos outros, em servir os outros, dentro do coração dele aconteceu algo. Ele teve o mesmo sentimento que havia em Jesus, sabe? Que mesmo sendo Deus, mesmo sendo grande, lá em Filipenses 2 fala isso, né? Mesmo sendo tudo, abriu mão da sua glória, se esvaziou, se diminuiu e viveu para os outros, serviu, né? E a chave de ser grande no reino tem a ver com isso, não tem a ver com tentar chegar lá, tentar subir numa escada da carreira ministerial. A gente pega a carreira profissional e coloca no ministério a mesma coisa. O Alisson comentou agora até de uma passagem que tu gosta bastante, assim, né, dos anônimos, né, dos heróis lá de Hebreus, que o mundo não foi digno, né, e que a gente nem sabe o nome, mas no reino milenário a gente vai ter muitas surpresas. Exatamente, exatamente. Eu fico pensando às vezes as surpresas que a gente vai ter. Aquela, não diminuindo nenhuma profissão ou qualquer coisa, mas, sabe, aquela senhorinha lá da intercessão da igreja que talvez ganhava um salário mínimo por mês, que ninguém dava, assim, muita relevância, ela não era famosa no Instagram, ela não era a grande líder da igreja, mas talvez no milênio tu vai limpar o chão que ela vai passar, sabe? Porque talvez ela vai ser muito grande no reino. Então, eu acho isso bem importante de pensar, assim. Eu acho isso bem interessante de meditar. Porque por muito tempo eu me frustrei de não alcançar coisas nessa terra, mas eu tô começando a entender, sabe? Tô começando a entender. Assim, e isso traz muita paz pro coração, assim. Isso muda muito como a gente vê as coisas. Isso alinha para uma esperança, assim, sabe, que verdadeiramente vale a pena viver por. E não uma esperança momentânea, temporária, dessa vida somente. Mas assim, sabe, quando tu fala assim, nossa, a gente talvez vai ter que limpar o chão da senhorinha que limpava o chão. Cara, isso é demais, sabe? Isso é demais. Eu acho bem especial. E já que eu citei, né, Filipenses 2, queria só falar um pouquinho mais dele, assim. Eu acho muito interessante que Filipenses 2 deixa claro de que Jesus, lá, né, na sua glória, né, sendo Filho do Altíssimo, só isso, né? Ele se esvaziou disso, ele se diminuiu e ele condescendeu, né, ele se rebaixou para estar com os homens, foi feito a semelhança de homens, de servos, para nos servir, para nos amar, para morrer por nós, né? E eu gosto de pensar assim que a distância que Jesus precisou diminuir em relação ao homem é uma distância infinita. É algo muito grande, é trilhões, é bilhões, que nem diz o querido Denis. Esse caminho foi muito grande, que ele teve que percorrer para condescender. Mas quando Jesus, né, quando a Bíblia fala pra gente, Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Jesus, ou seja, tem em vós a mesma atitude, a mesma forma de pensar, vive como ele viveu. Se rebaixar em relação ao outro. Tá dizendo assim, se rebaixa em relação ao outro, mas tu percebe que o caminho para tu se rebaixar, para estar comigo, ele é muito pequeno, sabe? As nossas diferenças são muito menores do que a nossa diferença para Deus, né, para Jesus. E eu acho impressionante assim, como nós, ainda que esse caminho para se rebaixar para estar com os outros, ainda que ele seja muito menor, isso me lembra da parábola do credor incompassivo também, vai abrindo um monte de coisas para pensar, mas é impressionante como a gente é perdoado de uma dívida gigante e a gente não perdoa uma dívida pequenininha, minúscula, porque o nosso irmão não é tudo aquilo e tal, e a gente tem dificuldade de ter em nós o mesmo sentimento que havia em Jesus. E eu acho especial, e Jesus tem me falado muito nesse tempo, assim, no meu coração, sobre uma coisa, de que Jesus era um rei longe do seu palácio. Jesus era um rei que não estava sentado no seu trono. Jesus era rei na essência. Ele, dentro dele, ele era rei. As atitudes dele, tudo que ele fazia, fluía a nobreza dele, pureza, perfeição, majestade, autoridade. Jesus, mesmo não tendo a posição, né, aqui na terra, esvaziado da sua glória, mesmo não tendo o trono, o palácio, ele agia como um rei. Nós, muitas vezes, a gente pensa assim, eu não tenho um palácio, eu não estou sentado no trono, então eu não vou me comportar dessa maneira, né? A gente espera sempre pela posição para daí ter alguma coisa, porque no fundo a gente está querendo mais os louros da posição, né? E isso eu acho muito especial, porque voltando lá no início, o coração daquela mulher estava muito errado, porque eles queriam um lugar de honra sem pensar na responsabilidade que isso envolvia, né? Sem pensar no preço que envolvia para esse lugar, né?
Sim, sim. Então eu acho isso muito, muito legal. Jesus, ele só pode ser o primeiro no reino porque ele serviu todo mundo. Sim. Ele se entregou por todo mundo. Em quantidade ele alcançou todos, Sim. e em qualidade e profundidade ele fez o que ninguém jamais vai poder fazer, que é Sim. morrer por nós para nos reconciliar com o Pai. Sim. Então é claro e que é o que muito está daí no lógico último versículo, que né? ele vira o primeiro. E agora, como é que esses homens tiveram a audácia de querer ser o segundo e o terceiro? Por isso que Jesus olha para eles e fala, vocês têm ideia do que vocês estão pedindo? Do cálice que precisa ser bebido? Sim, sim. E para encerrar, o último versículo ali, o 28, eu não sei até se tu já tinha tá comentando em cima já do último. Eu me perdi no meu esboço, mas pode me falar. Sim, mas no último versículo, né, do versículo 28, do capítulo 20, na verdade, a partir do 27. Eu esqueci ele. A partir do versículo 27. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o filho do homem. Né? E mais uma vez, Jesus está atribuindo a si esse título de filho do homem para mostrar sua identidade divina. Né? E o filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus está reorganizando a cronologia deles. Né? Vocês estão achando que o reino já está vindo agora, o reino físico, literal, já está vindo agora? Não. Primeiro, o Filho do Homem vem para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ele vem para ser o último, ele vem para dar o exemplo de qual é a cultura do povo desse reino. Estava falando com o Gabi ainda um pouco antes, assim como aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura, né? Esse nosso reino, a gente até quis ser, né? Quis ser mais do que a gente... e a gente tem uma cultura nossa, o reino, o povo que faz parte desse reino tem uma cultura, né? E a cultura é a cultura que Jesus deixou, é a lei de Jesus, é os mandamentos que Jesus deixou e que aquele que segue a Jesus guarda os seus mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então você quer fazer parte desse reino futuro, você quer ser o povo desse reino agora, você já pode viver a cultura desse reino. Você já pode viver a cultura de como esse povo vive. Você é parte desse povo. Então você pode viver agora, no hoje, essa cultura de servir e de ser semelhante a Jesus. Gabi, tem alguma coisa para falar? É isso? Eu acho que as últimas coisas assim que eu penso sobre isso é o quão empolgante é isso tudo, sabe? Eu acho que é muito ruim a gente ficar pensando nessa vida, e a Bíblia fala que quem fica pensando só nessa vida é o mais infeliz de todos os homens, né? A gente quer às vezes ter riquezas nessa terra, riquezas nesse tempo, mas é tão mais empolgante ter riquezas naquele tempo eterno, né? Nesse reinado de Jesus, poder governar junto com Jesus, poder cuidar das pessoas, isso é tão especial, assim, que é explodidor, assim, de cabeça pensar acumular... o que deve ser isso, o que deve ser ter essa compreensão ampliada nesse tempo, onde a gente vai ter o corpo glorificado, a gente vai ter uma outra forma de pensar, ali com Jesus governando e reinando com Ele. Mas só faz sentido isso se antes tu tinha um coração pelas pessoas, se tu tinha um coração de Jesus, né? Se tu queria servir. Então, é isso. É isso aí, é isso aí. Vamos acumulando com o nosso olhar realinhado, vamos acumulando no céu as nossas riquezas, né? Onde a traça não corrói, onde a ferrugem, né? não vai pegar, e vamos acumulando hoje com as suas obras, com as minhas obras, com a obra da igreja, acumulando no céu as riquezas, e um dia esse céu vai descer, e com o céu descendo, todas essas riquezas vão ser trazidas novamente, e cada um de nós vai ser recompensado de acordo com o que Deus entregou na nossa mão.